Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Solenidade da Ascensão do Senhor aos céus. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos.
Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuaram olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, nos deu um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra ao vosso coração a sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide ao mundo ensinai aos povos todos, convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes últimos dias do tempo da Páscoa, celebramos duas grandes solenidades com as quais coroamos o longo caminho que estamos percorrendo, o caminho da Páscoa, o caminho do período litúrgico da Páscoa. São elas
a Ascensão do Senhor, que estamos celebrando, e no próximo domingo, Pentecostes, recordando o derramamento do Espírito sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no cenáculo. Estamos fazendo um percurso, e durante o percurso litúrgico da Páscoa, nós contemplamos a ressurreição de Jesus, o triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte. Esse percurso que nós estamos fazendo é uma oportunidade que a comunidade cristã tem para reavivar a sua fé, e reavivando a fé no Cristo ressuscitado, ela renova o seu compromisso missionário. Nós fomos iluminados pela luz de Cristo. O Círio Pascal é o sinal que está acompanhando a comunidade durante o período da Páscoa. A luz do Círio Pascal sinaliza que Cristo está vivo, ressuscitado no meio de nós. A vela do nosso batismo foi acesa no Círio Pascal para que os cristãos possam levar esta luz que é o Cristo Jesus a todos os povos. A fé, durante o período pascal, através da liturgia, ela é reavivada, e reavivada a fé dos cristãos, renovamos o nosso compromisso de levar a luz de Cristo a todos os povos. Durante os 3 primeiros domingos da Páscoa, nós pedimos esta graça ao Senhor, a graça do reavivamento da nossa fé. Vimos a dificuldade dos primeiros discípulos para crer no Senhor ressuscitado. A dificuldade dos primeiros se perpetua em nós. Nós também temos dificuldade de crer em Jesus ressuscitado. Nós não temos dificuldade de dizer que cremos no Cristo ressuscitado. Temos dificuldade de viver a fé no Cristo ressuscitado. É necessário que nós nos aproximemos da luz que é o Cristo Jesus, para que a luz do Cristo que está vivo ressuscitado possa reacender a nossa fé. Durante os 3 primeiros domingos, pedimos ao Senhor esta graça, que a nossa fé fosse reavivada, e que nós, reavivados pela chama do Cristo que está vivo entre nós, pudéssemos cumprir a nossa missão. No 4º domingo, o domingo do Bom Pastor, nós vivemos a experiência do cuidado de Deus. Jesus é o bom pastor porque deu a vida pelas suas ovelhas. E o pastoreio de Cristo, ele se perpetua pela face da terra. Jesus continua nos pastoreando. Nós somos ovelhas cujo pastor está presente. O nosso pastor não é um mercenário que vê o lobo e abandona o rebanho. Jesus é o bom pastor que dá a vida em defesa da ovelha. E o Cristo bom pastor nos apacenta. Nós somos apacentados por Cristo. Ele está conosco. O nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Isso significa que o bom pastor, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não se esquece de nós. Nenhum de nós está oculto aos olhos de Deus. Não somos anônimos. Jesus nos conhece pelo nome. O pastor conhece as suas ovelhas. No 5º domingo, Jesus colocou em nossas mãos o mandamento do amor. A nossa fé é reavivada nos 3 primeiros domingos. No 4º domingo, reconhecemos que somos ovelhas do rebanho de Cristo e Cristo nos apacenta. E no 5º domingo, Jesus coloca em nossas mãos o seu testamento. Nós seremos verdadeiras ovelhas. Somos autênticos cristãos quando vivemos o mandamento do amor. O que nos identifica como discípulos de Cristo é a prática do amor. Os outros adereços que nós usamos, os sinais da nossa fé, tudo isso é um sinal externo
da fé que nós trazemos no coração, mas sobretudo somos identificados como cristãos pela prática do amor. No sexto domingo, nós ouvimos de Jesus que devemos guardar no coração a sua palavra. E Jesus anunciava a sua paz. E foi sobre a paz que nós meditamos. Nós meditamos que a paz comunicada por Jesus não significa que nós não passaremos pelas tribulações. Guardar a palavra no coração é trazer no coração o próprio Deus, e tendo no coração a palavra de Deus, tendo conosco o próprio Deus, nós passamos pelas tribulações próprias da vida. Pelo fato de ser cristão, eu não estou imune, isento às tribulações, mas como carrego no coração a palavra de Deus, trago comigo o próprio Deus, tenho no coração as suas palavras, atravesso em paz as tribulações, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus que nos assegura que Ele está conosco, me faz viver em paz, mesmo na tribulação. E hoje, celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor, recordamos a nossa missão. Jesus volta para o Pai, sinalizando que a sua vida, que fora colocada a serviço do reino de Deus, para que a vontade do Pai acontecesse, para que as almas fossem salvas, a vida de Cristo é uma vida glorificada. A ascensão de Jesus aos céus é o seu retorno ao Pai, manifestando que Ele entregou a sua vida, e porque entregou a sua vida está sendo glorificado. O primeiro ensinamento da solenidade da Ascensão do Senhor é que nós não devemos ter medo da cruz, porque Jesus, o Cristo que é glorificado, que ascendeu aos céus voltando para o Pai, indica que a cruz é um caminho de glorificação. Abraçar a cruz como Cristo abraçou, servir como Cristo serviu, é trilhar o caminho que nos possibilitará um dia entrar no céu em corpo e alma, como Cristo está entrando. Por que Cristo entrou no céu em corpo e alma? Para que nós também um dia pudéssemos percorrer o mesmo caminho. Poderia usar uma metáfora. Eu me recordo agora do meu avô. Meu avô trabalhou no Departamento de Estradas e Rodovias do Estado de São Paulo. O que ele fazia? Abria as estradas. E ele contava que eles iam com o facão abrindo as estradas para que depois a equipe pudesse pavimentar. É o que Jesus está fazendo. Jesus está abrindo a estrada que fora fechada pelo pecado do homem, para que, aberta a estrada, pavimentada a estrada, nós possamos, percorrendo o mesmo caminho que Cristo percorreu, mas a estrada já está aberta, nós possamos chegar às alegrias dos céus. Jesus viveu a sua vida, cumpriu a sua missão sobre a face da terra, para que nós pudéssemos percorrer o caminho que foi aberto e pavimentado por Ele. Nós possamos seguir por esse caminho que vai nos possibilitar a mesma experiência de Cristo. Nós poderemos também entrar no céu em corpo e alma. O que precisamos fazer? Seguir os passos de Jesus. Deus nos fez, e a ascensão de Jesus aos céus revela isto. Ele nos fez para a glória. Deus não nos fez para o fracasso. Deus nos fez para brilhar. Você foi feito para brilhar. Brilhar no céu. Nós percorremos o caminho da cruz na certeza que vamos brilhar. Vamos brilhar com Cristo. Nós não queremos o brilho desse mundo. Nós não queremos as luzes, os holofotes dos palcos deste mundo. Nós queremos a luz. Nós queremos o brilho, nós queremos a glória, mas a glória do céu. E para chegar à glória do céu é preciso subir no palco da cruz, tomar a cruz e seguir os passos de Jesus. Não tenha medo da cruz. A cruz é o caminho seguro para que nós
possamos chegar à mesma glória que Cristo hoje resplandece. A glória de entrar no céu em corpo e alma. Segundo ensinamento da solenidade da Ascensão do Senhor, Jesus volta para o Pai e revela que nós somos chamados a entrar no céu em corpo e alma, somos chamados à vitória. Deus nos fez para a vitória, para a glória, mas antes de entrar no céu em corpo e alma, nós precisamos cumprir a nossa missão sobre a face da terra. Nós estamos aqui, nós estamos neste mundo, e é neste mundo que Cristo cumpriu a sua missão, a missão de salvar. Nós também precisamos cumprir neste mundo a nossa missão. Há uma advertência no texto da primeira leitura. Os discípulos de Cristo, os apóstolos, estavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Nós não podemos ficar parados olhando para o céu. Observemos que na oração eucarística, daqui a pouco, o Padre vai dizer: corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Corações ao alto, mas os nossos pés estão no chão. Porque é aqui que nós precisamos cumprir a nossa missão. E a pergunta que a palavra de Deus, a solenidade nos faz, é sobre a nossa missão. Nós não estamos aqui como fruto do acaso. Nós temos uma missão. A vida, ela é breve. Esta vida terrena é passageira. Nós somos peregrinos. Mas enquanto vivemos neste mundo, nós somos chamados a cumprir a nossa missão. E a pergunta que a palavra de Deus nos faz: estamos nós cumprindo a nossa missão? Estamos cooperando com Deus? São Paulo disse, pregando aos atenienses no Areópago, que Deus não precisa das mãos humanas, mas Deus que não precisa das mãos humanas, que não depende do homem. Deus nos chama a participar, a colaborar da sua missão, porque Deus quer comunicar a nós a sua glória. Deus quer comunicar a nós a sua glória. Deus não precisa de mão de obra barata. Deus pode fazer todas as coisas sozinho. Mas Deus quer a nossa participação, porque participando na obra de Deus, nos realizamos. Ontem eu ouvi um comentário bonito. Conversava com uma pessoa sobre o encontro de casais que a nossa paróquia promoveu. E a pessoa me dizia: padre, é muito bom fazer o encontro, é maravilhoso, momento muito profundo, mas a realização é muito maior quando nós servimos. É assim que nós nos realizamos, servindo, colocando a nossa vida a serviço de Cristo, colocando a nossa vida a serviço dos irmãos. E também, irmãos e irmãs, quando que nós crescemos na fé e vamos aprofundando a nossa vida espiritual? Quando nós passamos a servir. Pode pergunta para quem está servindo, se essa pessoa não cresceu na fé quando ela começou a servir. É quando nós começamos a servir que nós começamos a crescer muito mais na fé. Nós vamos aprofundando a nossa fé. Mas enquanto nós ficamos só olhando para o céu, e nós brincamos entre nós, só engordando espiritualmente, é preciso também gastar um pouco de energia. Às vezes nós queremos só engordar espiritualmente, só receber, e não oferecemos nada. É muito bom chegar e encontrar a igreja limpa, o banco limpo, as velas apagadas, a toalha passada. É muito bom receber a comunhão que foi colocada dentro da âncora por alguém que está servindo. Nós nos acostumamos a ser servido e não queremos servir. Isso está muito presente entre nós. Nós achamos tudo bonito, mas se esquecemos que para que tudo aquilo acontecesse, alguém se colocou à disposição a serviço. O que você está fazendo para que o reino de Deus aconteça? Para que o Evangelho de Cristo continue sendo anunciado, para que a luz de Cristo continue brilhando. O que nós estamos fazendo para cooperar com a igreja na sua missão de levar o Evangelho de Cristo?
cristão, católico, não foi feito para esquentar o banco da igreja. Essa não é a preocupação da igreja. É muito bom encontrar a igreja repleta, mas é muito melhor encontrar cristãos que se comprometem com o Evangelho de Cristo, que enchem as igrejas, mas também se comprometem em elevar o Evangelho de Cristo, em cooperar com a igreja na sua missão. O que nós estamos fazendo para cumprir a nossa missão. E todos nós somos chamados, todos nós somos convocados, todos nós somos chamados pelo Senhor, que deseja que nós cooperemos para que o seu Evangelho continue chegando a tantos homens e mulheres que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Vamos refletir, irmãos e irmãs, à luz da solenidade da ascensão do Senhor sobre a nossa missão. Como nós estamos cooperando para que a missão de Cristo aconteça? O caminho nós já conhecemos, é o caminho da cruz, para chegar à glória de Cristo que hoje nós contemplamos. Cristo que entra no céu em corpo e alma. Nós também somos chamados a entrar no céu em corpo e alma. E o caminho é a cruz. Enquanto nós estamos caminhando, é preciso cumprir a nossa missão. É sobre ela que nós devemos refletir. Estamos vivendo a nossa missão. Estamos cooperando para que o Evangelho de Cristo continue sendo pregado, para que o Evangelho de Cristo continue sendo conhecido. Estamos cooperando com a igreja na sua missão. Pensemos e peçamos a Deus, aquele que enviou sobre nós o seu Espírito, Jesus, o Senhor ressuscitado, que Ele renove em nós, desperte em nós o desejo de servi-lo enquanto vivemos sobre a face da terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, no dia em que o Senhor Jesus subiu ao céu, invoquemos a sua intercessão pelos homens e mulheres do mundo inteiro, dizendo com alegria: Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelos pastores da igreja, enviado por Jesus a anunciar o Evangelho em toda parte, para que vivam animados pelo Espírito Santo, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelos que buscam a Deus, olhando o céu, para que o reconheçam também na terra, nos mais pobres e nos que choram ou estão sós, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelos homens que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelos esposos cristãos e pelos seus lares, para que sejam um sinal do amor de Deus a uma escola do Evangelho para os seus filhos. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que Jesus nos chame um dia a contemplar a glória eterna do Pai, onde Ele habita, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelo aniversariante João Pedro, pelos doentes Silvia, Andressa, Wagner, Aparecido, Guilherme, José Geraldo,
Geraldo, José Afonso, Noel e pelos familiares de Benedita, falecida há 7 dias. Que Deus conceda-lhes consolo e paz. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, escutai as nossas súplicas e fazei-nos desejar as moradas eternas, onde viveis e intercedeis por nós. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, na festa da venerável ascensão do vosso Filho, nós vos apresentamos humildemente este sacrifício. Concedei que por este intercâmbio de dons sejamos elevados às realidades do céu.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois o Senhor Jesus, Rei da Glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça em princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia o seguirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória ao Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo o Papa Leão, o nosso Bispo Luís Antônio, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Rezemos pelos vivos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo, em que nosso Senhor, vosso Filho unigênito, elevou à vossa direita na glória
a nossa frágil natureza humana. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Clédio e Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com os vossos santos, vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão ao céu, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Benedita, Everton, Pedrina, João, Celina, Antônio, Juraci, Maria de Fátima, Maria Aparecida, Janete, Teresa, Luzia Maria, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Rezemos pelos mortos. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Não fiqueis tristes, eu vou partir, mas voltarei. Não fiqueis tristes, eu vou partir, mas voltarei. Vou preparar-vos lugar. Não fiqueis tristes, tende fé. Não fiqueis tristes, eu vou partir, mas voltarei. Não fiqueis tristes, eu vou partir, mas voltarei. Vou enviar-vos o Espírito, que vos dará toda a verdade. Não fiqueis tristes, eu vou partir, mas voltarei. Não fiqueis tristes, eu vou partir, mas voltarei. Anunciai a boa nova, para o Pai que me enviou.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está junto de vós a nossa natureza humana. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se sentar, por favor, para os nossos amigos. No próximo domingo, dia 8 de junho, no Salão Paroquial, das 11 às 13 horas, venda de frango assado no valor de R$40. As vendas antecipadas com o China e na Secretaria Paroquial. No próximo sábado, dia 1º, dia 7 de maio, primeiro sábado do mês, as 1000 Ave-Marias ao meio-dia, a partir das 6h30, e ao meio-dia a missa votiva do Imaculado Coração de Maria.
E seguimos com a novena do Espírito Santo. Hoje, o terceiro dia da novena, na missa das 19, e durante a semana, de segunda a sexta, a missa com a novena às 19h30, no sábado e no domingo às 19 horas. E seguem abertas na secretaria paroquial as inscrições para a catequese com crianças, adolescentes, jovens e adultos. Crianças a partir dos 8 anos. E também na secretaria paroquial as inscrições para anjinhos e coroinhas. Anjinhos de 5 a 8 anos e coroinhas de 9 a 14 anos. E também aqui na comunidade tem um show de prêmios da comunidade Sagrado Coração de Jesus. Então aqueles que quiserem participar do show de prêmios da comunidade Sagrado Coração de Jesus, uma das comunidades da nossa paróquia, no final da missa podem procurar a Rose. E na próxima terça-feira não haverá o terço aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto dos céus e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar, conforme sua promessa, a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Graças a Deus.